Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula prática de programação de sistemas embarcados. Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer a leitura de sinais analógicos. Para quem não se lembra, um sinal analógico é um sinal linear entre um valor mínimo e um valor máximo, ou seja, teremos aqui um sinal que vai variar de 0 a 5 volts, passando ali por todos os valores. Então a gente vai, utilizando o microcontrolador, transformar o valor dessa tensão elétrica em um valor numérico que pode ser depois trabalhado matematicamente. E faremos a mesma coisa também com a saída analógica, que no caso do microcontrolador é feito por PWM, que é a modulação por largura de pulso. E para que a gente consiga desenrolar essa atividade, nós colocaremos então um resistor variável, um potenciômetro, que nós podemos variar a tensão desse potenciômetro, girando ele para a esquerda ou para a direita. Essa tensão variável, então, nós vamos injetar em um pino do microcontrolador, fazer a leitura dessa tensão e jogar em uma saída PWM, para que possamos utilizar essa saída PWM lá do microcontrolador. Nós montaremos aí um pequeno circuito utilizando ali um transistor e uma lâmpada incandescente de 12 ou 24 volts para ver aí o efeito do PWM. Nós também colocaremos nesse sistema dois LEDs, um para indicar que o nosso PWM chegou no limite inferior e outro LED para indicar que o nosso PWM chegou no limite superior. Os limites inferiores e superiores serão estabelecidos ali pelo nosso programa, pelo programa que nós mesmos iremos fazer. Então, para dar prosseguimento, vamos abrir aqui o programa, o simulador Tinkercad, circuitos, e vamos criar um novo circuito. Vamos começar um circuito do zero aqui com esse sistema aqui do PWM. Primeiramente, vamos mudar aqui para todos os componentes, achar aqui uma protoboard. Eu gosto de usar essa protoboard que tem um número maior de pinos, tem mais furos aqui, então tem mais espaço para trabalhar. E agora então vamos, como sempre, utilizar aqui o nosso Arduino Uno, que tem o Atmega 328 presente nele. Já pegamos então esses dois componentes. Já que a fonte está no jeito, vamos pegar duas fontes, Vamos pegar duas fontes. A ideia seria utilizar uma fonte de 5 volts e uma fonte de 12. Bom, nesse caso do simulador, a fonte de 5 não vai ser necessária, pois o microcontrolador nos fornece 5 volts, então não vamos utilizar. Utilizaremos apenas a fonte de 12 volts que vamos utilizar para alimentar a nossa lâmpada. Muito bem. Então, nós já pegamos a nossa fonte, nosso protoboard. Vamos procurar aqui, nessa lista de componente, vamos já deixar os LEDs aqui no jeito também, porque como a gente já tinha lido ali, no anunciado, nós vamos precisar de LEDs para os limites inferiores e superiores. Nós também vamos precisar de uma lâmpada incandescente, pois o nosso sinal PWM ele vai alimentar uma lâmpada. Estou aqui continuando a buscar aqui os componentes. Nós vamos precisar, para o acionamento da lâmpada, nós vamos precisar de um transistor de potência. Nesse caso aqui, vamos utilizar um transistor chamado de MOSFET,
canal P. Então esse é o tipo do transistor que a gente vai utilizar. Imagine que nesse momento aqui a gente está em uma loja comprando componentes eletrônicos. Então não se preocupem, tá? Estamos apenas pegando aqui alguns componentes que vamos utilizar nesse projeto. Inclusive eu acabei de pegar aqui um osciloscópio. Como a gente vai trabalhar com sinais PWM, é bem interessante utilizar um osciloscópio para ver ali a modulação do sinal. Vou continuar procurando aqui outros componentes. Veja que é uma lista bem extensa de componentes. Temos aqui o potenciômetro, né? Vamos puxar o potenciômetro e vamos também achar agora o resistor. Vamos colocar os resistores aqui. Na verdade, é apenas um resistor para a entrada analógica vai ser o suficiente. A ideia desse resistor aqui é aquela que vocês já conhecem, que é proteger ali o circuito numa falha ali de programação e onde eventualmente poderíamos colocar um valor errado ali e fechar um curto na saída. Eu sempre gosto de utilizar um resistor aqui para garantir a proteção. Bom, então já colocamos aqui alguns componentes. Vamos agora colocar esse resistor. Esse resistor aqui é o resistor da saída do potenciômetro. Nessa posição vertical ele não é interessante para nós. Então vamos girar ele na horizontal, onde ele vai ficar dessa forma aqui. Para economizar um pouco de protoboard, vamos colocar ele nessa posição. Então, colocaremos o ground do lado esquerdo e do lado direito do potenciômetro nós colocaremos os 5 volts. Vamos pintar o fio de vermelho para 5 e vou usar o azul para 0 volts. Então já temos aqui o nosso 0 volts, nossos 5 volts. O 0 volts é o GND. E vou aqui agora então alimentar aqui a nossa placa do nosso protoboard, né? Vamos alimentar o protoboard com... Vou dar uma saidinha aqui do lado aqui. Vamos tentar botar esse troço no esquadro. Muito bem. Agora eu vou pegar os 5 volts, tá? E vou alimentar o protoboard com 5 volts. O Arduino, né, a placa do Arduino, ela nos fornece uma tensão de 5 volts, até 1 ampere, tá? A gente pode utilizar ali desses 5 volts. Como é positivo, né, vou usar o fio vermelho para ele aqui. Deixa eu trocar a cor para vermelho, não é aqui que troca a cor. Muito bem, trocamos a cor vermelho 5 volts e azul GND. GND é a abreviação de ground. E eu poderia utilizar aqui qualquer uma das entradas, tá? Para o sinal analógico. Eu vou utilizar o A0. Poderia utilizar o A1, 2, 3, 4, 5. O 4 e o 5 eu não aconselho vocês utilizarem, tá? Porque na placa do Arduino, as portas 4 e 5, elas compartilham o barramento de I2C. O barramento de I2C é um tipo de comunicação serial que é muito utilizado por vários dispositivos que se comunicam com o Arduino. Então, sempre que possível, deixe essas portas livres, tá? Tente não utilizar a porta A5 e A4. A mesma recomendação serve
para as portas 0 e 1, que são as portas de comunicação serial. Aqui então vamos conectar ali no em nossa saída analógica. Deixa eu fazer aqui, ó, pintar isso aqui de amarelo. Vou pôr amarelo, tá? Muito bem. Já está montada o nosso sistema de leitura analógico. Então, o sinal analógico de 5 volts, ele está presente aqui nas extremidades do potenciômetro, sai do potenciômetro, sempre no meio, né? E vai no A1. Esse potenciômetro, o ideal é 5K, tá? Geralmente a gente usa ele de 5K, então tem que editar o valor dele aqui para 5K. Esses resistores aqui são os resistores para alimentação dos LEDs. Os resistores a gente já calculou, né? O valor deles fica em torno de 300 ohms, 330. Aí não faz diferença alguma. Você pode colocar ali qualquer valor ali nessa faixa que vai dar certo. Na verdade, se você colocar ali um resistor de 220 até 470 ohms, o LED vai funcionar, uma pequena variação ali na corrente e na luminosidade do LED, tá? Bom, então colocamos aqui, tem algo errado aqui, ó, deu 330 e eu queria 300. Eu vou deixar os dois com 300, tá? Poderia deixar os dois com 330, um com 330, outro com 300, isso não faria diferença alguma. Geralmente a gente não está trocando a cor dos LEDs, mas eu vou colocar um LED amarelo e um LED verde, só para vocês verem que a gente pode trocar a cor do LED também, caso a gente tenha necessidade. Observe que eu coloquei os resistores no cátodo. Isso também não faz diferença alguma, tá? Eu poderia ter colocado os resistores no ânodo, que funcionaria do mesmo jeito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho, que inclusive se não vai ficar melhor aqui para a montagem eu fazer a inversão. Olha só, eu cheguei à conclusão aqui que se eu ligar ele dessa forma, me favorece a montagem. Então eu fiz aqui essa pequena mudança rapidinho aqui, olha só. Eu liguei o cátodo direto no GND e o resistor está no ânodo. Pois como eu vou alimentar os LEDs com pinos pino 1, pino 2 e pino 3, eu optei já por deixar nessa posição aqui, que eu acho que vai dar um resultado melhor para a gente. Eu poderia passar direto aqui por cima desses pinos, né? Normalmente eu não gosto muito de fazer isso, mas eu vou fazer aqui para adiantar um pouco. Coloquei um aqui, né? E vamos colocar outro aqui também. Vamos lá no outro LED. Muito bem. Eu estou escolhendo o 3 e o 4, tá? É uma coisa totalmente aleatória, poderia ter pego qualquer outro. Eu gosto de usar muito o fio amarelo aqui nesse caso, então eu vou pôr amarelo. Mas é lógico, se eu tiver que cruzar dois cabos, aí eu troco a cor deles. Então já temos aqui os dois LEDs, né, que vai indicar o PWM inferior e superior. Agora vamos trabalhar na montagem do circuito PWM. Vamos começar trocando esse transistor MOSFET que pegamos lá no início do vídeo, pois naquela ocasião nós pegamos um transistor canal P, porém nesse projeto nós utilizaremos um transistor canal N, que é mais favorável para nós no controle dele com o microcontrolador. Esse tipo de transistor aqui, o MOSFET, ele não possui base, emissor e coletor.
e sim gate, dreno e source, onde o source é a fonte onde virá a alimentação, o dreno é a saída que vai para a carga. Como ele é do tipo canal N, ele deve ser alimentado no source com o sinal negativo. Então vamos ligar aqui nessa linha o sinal negativo. Já pegamos aqui a fonte e conectamos aqui nessa linha. Sendo assim, nós já temos o nosso sinal negativo conectado aqui na fonte. Já que estamos falando de sinais negativos, como estamos utilizando aqui nesse sistema fonte diferente, ou seja, existe uma fonte externa e uma fonte aqui do próprio Arduino. Sempre que essa situação acontecer, nós devemos interconectar as duas fontes, digamos assim. Devemos fazer com que essas fontes fiquem com o mesmo GND. Para isso, vou fazer uma pequena mudança aqui, pois eu não gosto muito de cruzar os cabos. Então eu vou abrir aqui um pequeno espaço para que eu possa sair aqui com mais um cabo de GND para levar lá no barramento superior. Então eu fiz ali uma pequena mudança. Ok, olha só. Então eu peguei o GND e interliguei os dois GND. Agora eu tenho o sinal positivo da fonte que deve ser conectados diretamente em nossa lâmpada. Vamos deixar a lâmpada, arrumar aqui um lugar para essa lâmpada. Eu acho que aqui é um bom lugar para deixar essa lâmpada, né? Vamos deixar ela nesse lugar e vamos fazer uma conexão desse ponto aqui, ó. Vou conectar aqui, puxar um pouco mais. Como aqui é positivo, mas é positivo 12 volts e não positivo de 5. Eu vou pôr na cor marrom, tá? Não existe um padrão. Na verdade, se a gente fosse seguir o padrão utilizado, por exemplo, em fonte de computador, o 12 volts é o fio amarelo, né? Então vamos colocar fio amarelo, eu já gosto mesmo do amarelo. Vamos então agora puxar a linha de 12 volts lá para a nossa lâmpada, né? Vamos fazer aqui um bem bonitinho aqui, né? Eu não gosto de fazer muito na gambiarra. Eu poderia ligar direto esse borne lá embaixo, lá esse fio. Mas eu vou usar o protoboard, olha só. Né? Se você estivesse montando na prática e no Senai, você conectaria esse cabo positivo diretamente aqui na lâmpada. Mas aqui, como eu estou usando o protoboard, eu tenho todo esse recurso aqui de pegar os pedacinhos pequenininhos de cabo, eu vou conectando dessa forma. E aqui a mesma coisa. Eu vou conectar a saída do nosso transistor MOSFET na lâmpada. Como aqui vai ser um sinal de retorno negativo, mas ele não é o negativo, é um retorno negativo, eu vou colocar um fio azul, mas um azul de uma outra tonalidade, tá? Lembrando que eu faço isso apenas para ficar mais interessante aqui. Eu mudei de ideia, inclusive vou colocar um fio amarelo não, um fio verde aqui na lâmpada. Então a lâmpada ficou bem brasileira, né? Ficou verde e amarela. Vamos então agora pegar o nosso resistor de gate. Nós temos que colocar um resistor aqui para... Na verdade, esse resistor aqui é apenas uma proteção para o circuito que manda sinal para o transistor. Porque o transistor MOSFET, ele, diferentemente do bipolar, ele não puxa corrente na base. Então, a proteção aqui é para o circuito que alimenta o transistor MOSFET. Vamos conectar esse resistor aqui no GND. Ligar de qualquer jeito aqui, porque isso aqui é só um teste, tá? E nós vamos simular. Na simulação,
a lâmpada tem que ficar apagada. Se a lâmpada acender, significa que tem algo errado em nossa montagem, talvez algum potencial, alguma coisa colocada errada. E eu já observei aqui um erro, olha só. Eu liguei no osciloscópio. Não é no osciloscópio que nós devemos ligar esses conectores aqui, e sim na fonte. Como ele estava aqui do lado, eu passei a acreditar que era o osciloscópio, né, que era a fonte. Então vamos reconectar isso aqui. Deixa eu trocar aqui para um conector, um cabo azul. Esse aqui é o negativo. E o amarelo que eu vou jogar aqui embaixo. Ó. Veja que eu fiz a mesma conexão, porém só troquei a fonte. Vamos observar aqui, ó. Se tiver 5 volts aí, você clica na fonte e mude ela aqui para 12 volts, tá? Então, nossa fonte já está alimentada. E vamos dar um play. E conforme nós esperávamos, a lâmpada não está acesa, tá? Pois o transistor está cortado quando fizemos essa conexão aqui desse cabo do gate no GND. Vamos conectar esse cabo agora no positivo, né, no 5 volts, e esperamos que a lâmpada acenda, tá? Os 5 volts está lá embaixo, nós não temos 5 volts aqui em cima, pois nós não alimentamos ali aquela região. Agora na simulação nós esperamos que a lâmpada acenda. Veja que a lâmpada acendeu perfeitamente, significa que o nosso circuito está montado corretamente. Então, sendo assim, nós podemos sair aqui do nosso microcontrolador com um sinal e conectar diretamente em nosso transistor MOSFET. Então, o sinal PWM vai sair do Arduino e vai lá para o MOSFET. Como nós queremos monitorar esse sinal aqui no osciloscópio, nós também vamos fazer a conexão dele do osciloscópio no pino. Nós podemos pegar, inclusive, esse PWM, podemos pegar ele ali na saída do transistor, mas nós também podemos pegar esse sinal ali no ponto que ele entra no mesmo ponto em que ele entra aqui no resistor, né? Vamos puxar aqui uma entradinha aqui, olha só. Tá, não precisa ter todo esse cuidado, assim, você pode fazer meio de qualquer jeito aqui, que essa parte aqui ele vai funcionar, tá? E aqui eu vou conectar no GND e vou trocar aqui o GND para... Olha, eu posso usar o fio preto também, tá? Que o fio preto normalmente é usado no GND. Eu vou colocar esse fio aqui de uma cor mais diferente, vamos colocar rosa, só para ele se destacar aqui no meio da multidão. A mesma coisa eu vou colocar com o PWM. Vamos colocar o PWM em rosa, né? Para a gente saber que toda essa linha rosa é a linha que tem um sinal PWM modulado. Aqui no verde também teremos um PWM, porém aqui nós vamos manter na cor verde. Aqui então nós temos toda a parte do hardware montada. Vamos começar agora então a parte de codificação. O código que vamos fazer para essa aplicação é extremamente simples. Temos aqui a função setup, que é onde nós configuramos os pinos de input e output do microcontrolador. Vamos declarar inicialmente o pino A0 como entrada, pois foi esse que nós utilizamos lá na montagem.
quando nós vamos declarar um pino como entrada, não importa se a entrada vai ser analógica ou digital. Isso não tem nenhuma diferença aqui no momento de configuração do pino. O mesmo acontece com os pinos de saída. Não importa se será uma saída PWM ou uma saída digital. Então, a princípio, só temos esses dois pinos configurados nesse projeto, né? E caímos aqui, então, no loop. Aqui no loop, nós declaramos uma variável que eu chamei de entrada AN, abreviação de analógica, e essa variável recebe o valor da entrada analógica 0. Veja que eu já declaro a variável, eu posso fazer isso, e logo na sequência ela já é igual ao valor que está em A0. O conversor analógico digital do Arduino, ele é de 10 bits. Sendo assim, os valores que ele armazena vão de 0 a 1023, sendo 0 representando 0 volts e 1023 representando 5 volts. Já na linha de baixo, aqui na linha 9, nós temos uma outra declaração de uma variável que eu chamei de PWM. E PWM recebe o valor da entrada analógica dividido por 4. Isso porque o PWM tem resolução de 8 bits e a entrada analógica tem resolução de 10 bits. Essa diferença faz com que a resolução do PWM vai de 0 a 255. Sendo assim, para que a variável entrada analógica caiba dentro da variável PWM, que é o que a gente vai refletir lá no pino, essa variável deve ser dividida por 4, né? Pois 1024 dividido por 4 dá 256, que é o valor de possibilidades ali de uma variável de 8 bits, que começa em 0 e termina em 255. Bom, em resumo, o maior valor possível para o PWM nesse microcontrolador aqui, sendo empregado na placa de Arduino, é 255, que é o valor máximo que ela vai receber aqui se tiver 1023 dividido por 4. Logo na sequência, nós pegamos o pino 5 e atribuímos a ele o valor de PWM. Observe aqui que não está sendo digital write, e sim analog. Esse comando faz com que o pino se comporte como uma saída PWM, onde o pino 5 vai receber o valor dessa variável que nós chamamos aqui de PWM. Não tem mais nada no código, tá? Apenas isso. Vamos então efetuar o teste. Vamos aplicar aqui um Ctrl A, Ctrl C. Abrimos aqui novamente o Tinkercad e vamos vir em código. Observe que inicialmente ele nos oferece aqui a codificação em bloco, mas nós não queremos bloco, nós queremos texto. Ele ainda pede para a gente confirmar. E aqui tem esse programinha padrão que faz piscar um LED. Nós vamos apertamos aqui um Ctrl A e delete tudo, e na sequência apertamos um Ctrl V. Pronto, temos aqui o nosso código, um código bem pequeno mesmo, só mesmo para entender aqui o conceito de PWM. E vamos minimizar o código e executar a simulação. Muito bem, nós temos aqui a nossa lâmpada levemente acesa. Vocês podem observar que se eu giro o potenciômetro, olha só, nosso PWM ele vai fechando, né? Vai abrindo. À medida que eu giro o potenciômetro, eu vou aplicando mais tensão na lâmpada,
né? E a lâmpada vai ficando mais intensa. Eu vou deixar ele mais ou menos aqui no meio, supondo que aqui no meio nós estamos com a metade do sinal, e vamos analisar aqui no osciloscópio. Mas antes eu vou parar a simulação para vocês verem como está configurado o osciloscópio. O osciloscópio aqui ele está configurado da seguinte maneira: 1000 microsegundos, tá? Então eu selecionei microsegundos para melhorar a resolução aqui para gente, e nada mais foi configurado aqui no osciloscópio. Apenas isso é o suficiente. Vamos aplicar um zoom aqui. Isso. Aqui nós temos o osciloscópio, onde a tela do osciloscópio, desse ponto até esse ponto, tem um comprimento de 20 milissegundos nessa configuração que está. E a altura, né, total dele é de 20 volts. Sendo assim, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 2 volts cada quadradinho desse. Então aqui vocês podem observar que nós temos um sinal indo de 0 a 5 volts. São 2,5 quadrados, né? E observe aqui que nós temos uma onda que a gente chama de onda quadrada, porque o mesmo comprimento que ela tem quando ela está em nível baixo, ela tem também em nível alto. Imagine que nós tivéssemos aqui um LED, né? E esse LED ele tivesse, por exemplo, piscando em 500 milissegundos, ou seja, ele fica em um segundo 500 milissegundos ligado e 500 milissegundos desligado. Quando a gente olha para esse LED, a gente vê um LED piscando, é lógico. Ao longo de 1 hora, esse LED terá ficado 30 minutos ligado e 30 minutos desligado, pois ele tem o mesmo período que ele fica ligado, ele também fica desligado. Agora imagine que nós vamos aumentando a frequência. No lugar dele piscar uma vez por segundo, ele pisca, por exemplo, 1000 vezes por segundo, ou seja, seria uma frequência de 1 kHz. É lógico que nessa frequência nós não veríamos o LED piscando, pois o nosso olho não tem a capacidade de enxergar ali numa frequência tão rápida. Mas mesmo assim, o LED estaria 30 minutos ligado e 30 minutos desligado ao longo de 1 hora. Sendo assim, quando nós olharmos para o LED, nós veríamos esse LED meio aceso e meio apagado. Ele estaria com a metade da luminosidade, da mesma forma que a gente vê aqui nessa lâmpada. Aqui, por se tratar de uma lâmpada incandescente, ela não oscila, né? Porque ela aquece o filamento, então não tem como ela esfriar e esquentar nessa frequência. Mas se fosse aqui um semicondutor, ele estaria piscando numa frequência bem alta, né? Vamos supor aqui que fosse 1 kHz. Mas nós, em hipótese alguma, nós conseguimos ver ali o LED piscando numa frequência dessa. E para entendermos aqui um pouco mais sobre o PWM, vamos diminuir aqui, rodando o potenciômetro para a esquerda. Observe que nós fechamos o nosso PWM aqui, olha, onde na maior parte do tempo, aqui é o tempo, tá? Essa linha horizontal, na maior parte do tempo o pino está desligado, olha só, ele fica todo esse tempo ligado e esse pequeno tempo desligado, e assim vai. Sendo assim, o valor médio, se você tirar a média entre ligado e desligado, tirar uma média de tensão aqui, que nós já vimos isso em outras aulas, vamos observar que temos aqui um valor bem baixo de tensão. E quando nós aumentamos aqui, olha só, nosso PWM, ele vai abrindo e ficando um tempo maior na condição de 1. Então, a lâmpada já recebe um valor médio
maior aqui, ficando mais tempo ligada. Aqui então nós temos uma situação inversa do que tínhamos anteriormente. Aqui então a gente tem a maior parte do tempo a lâmpada está ligada e uma pequena parte do tempo essa lâmpada está desligada. Então é isso, pessoal. Ó. Aqui então a gente consegue aumentar e diminuir a potência injetada na lâmpada com a aplicação do sinal PWM. E para dar sequência, vamos agora então programar esses LEDs. Conforme estava lá na solicitação, um LED desse daqui, vamos por o amarelo, por exemplo, ele vai indicar o PWM máximo e o LED verde vai indicar o PWM mínimo. O PWM máximo e mínimo nós vamos estabelecer em nosso programa. Então nós vamos colocar lá qual será o PWM máximo e qual será o PWM mínimo. E esses LEDs vão indicar então quando esses extremos forem atingidos. Voltamos aqui para a plataforma do Arduino, verificar ali como fica então esse programa. Para não alongar mais ainda o nosso vídeo, eu já deixei programado e vou comentar com vocês o programa. Eu criei uma variável aqui chamada PWM Max e estabeleci que o máximo será 200. Eu criei uma variável tipo byte, que tem 8 bits, ela é o suficiente para comportar a variável PWM, pois o PWM aqui no Arduino tem resolução de 8 bits, sendo assim, o PWM mínimo é 0 e o máximo é 255. Porém, nesse programa, estamos setando que o máximo é 200. E também criamos uma variável chamada PWM mínimo, eu escolho o nome, e setei em 20. Poderia pôr qualquer outro valor ali entre 0 e 199, pois eu quero que ela seja menor do que a máxima. Como a gente também vai querer ver esse sinal, né? A gente vai querer ver o número que está o nosso PWM, eu criei uma variável chamada PWM Show, que nós vamos utilizar para transmitir o valor do PWM na porta serial. E logicamente que eu criei também duas variáveis LED, uma chamada LED PWM máximo e outra LED PWM mínimo, que serão as variáveis que vão controlar ali o estado dos LEDs. Então, como a gente pretende enviar os dados via porta serial, nós temos que inicializar a porta serial. Como o monitor serial, por padrão, já vem em 9600, é mais fácil, né, para a gente já nem mexer aqui na velocidade de transmissão, embora a gente pode transmitir em outras velocidades, mas aqui para nós isso não faz diferença alguma. Criei também mais dois comandos aqui para configuração dos pinos 3 e 4 como saída, né, que serão os pinos que serão empregados nos LEDs. Agora descendo, já vindo para o loop, nós temos aqui a captura do sinal, né? Essa parte a gente não mexeu, ele captura, divide por 4 e tal. E aqui, dentro da função if, nós temos a comparação. Se PWM for maior ou igual a PWM máximo, então PWM máximo PWM é igual a PWM máximo, ou seja, não importa qual é o valor, se o PWM for maior ou igual ao valor que tiver aqui, o PWM vai receber o PWM máximo, que a gente setou em 200, ou seja, ele trava em 200. E nessa ocasião ele liga o LED, indicando que ele está travado no PWM máximo, né? Ou, se isso não for verdade, se isso aqui se essa informação for falsa, então ele não está no máximo. Ele não estando no máximo, ele apaga o LED 3, que indica PWM máximo. E ele faz exatamente a mesma coisa para o mínimo. Se PWM for menor ou igual ao PWM mínimo,
Então, PWM é igual a PWM mínimo, ou seja, ele pega a variável PWM e joga nele o valor mínimo. Não importa se ela é 1, 2 ou 3. Se o mínimo for 20, então o PWM vai ser 20, não importando quanto ele seja. E liga o LED que está no pino 4, indicando que ele já atingiu o mínimo estabelecido. Se isso aqui der falso, deu negativo, né, esse teste, então significa que ele não está no mínimo. Ele não estando no mínimo, ele desliga o LED do pino 4. E também nós temos aqui um if para ajudar na transmissão dos dados, pois quando nós mudamos o PWM, toda vez que o PWM mudar de condição, a gente quer transmitir esse dado. A gente não quer ficar transmitindo o PWM o tempo todo, a gente só quer transmitir o PWM quando houver uma mudança. Então aqui tem uma verificação. Se PWM show for diferente de PWM, ou seja, se essas duas variáveis forem diferentes, então PWM show recebe o PWM, ou seja, ela passa a ser igual ao PWM, imprime o PWM na porta, lá na porta serial, e atualiza a saída de PWM lá no pino 5. Então esse é o programa. Vamos dar um Ctrl+C, um Ctrl+A, Ctrl+C. Vamos voltar aqui para o Tinkercad, abrir o código, dar um Ctrl+A, deletar o código que está aqui e pôr o código novo, limpar aqui a porta serial, iniciar a simulação e observar, ver se os resultados estão sendo atingidos. Eu joguei o PWM mínimo e você pode ver aqui que o valor mínimo foi atingido, né? Acendendo o LED. E quando eu atinjo o valor máximo, eu acendo o LED amarelo também. Eu saindo dos extremos, os LEDs permanecem apagados. Com isso, então, a gente conclui essa segunda atividade. Um abraço a todos e até mais.